o salário mínimo chegue a 1.389, mas não prevê nenhum aumento real. Sabrina Barbosa vai explicar com o economista Cássio Bezerra. Pois não, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, o governo federal está projetando o aumento do salário mínimo para R$ 1.389, que deve representar aí, dentro dos dados, uma porcentagem de 5,16% nesse aumento. O que é que acontece? A gente vai procurar saber o que é que isso, de fato, acarreta na vida dos brasileiros em termos de projeção salarial e até como a economia do nosso país deve ficar a partir de agora, porque essa projeção deve acontecer a partir do mês de maio e a gente vai conversar agora com o economista Cássio Bezerra, que já está aqui comigo. Cássio, esse aumento, essa previsão do reajuste salarial representa o que, de fato, na economia e, claro, no bolso do brasileiro? Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia a todos. Bom, é importante inicialmente ressaltar que o salário ele vem sendo reajustado pela inflação. Quando o reajuste ele é acima da inflação do ano anterior, disse que houve ganhos reais de salário, né? Ganhos salariais reais. Quando é no mesmo valor da inflação, como é o que está sendo projetado para 2024, houve apenas a reposição da inflação do ano anterior. E quando é inferior, não houve ganhos reais salariais, né? Então, há uma expectativa de inflação menor para o ano de 2023. Com base nessa expectativa de inflação, é que é feito o reajuste salarial para o ano 2024. Como a expectativa é de aproximadamente fechar o ano de 2023 com inflação de 5,16%, esse vai ser o reajuste aplicado para 2024. Nos termos gerais da própria economia, o que representa esses reajustes do salário mínimo? O que isso faz o movimento do Brasil em termos de positividade na questão não só econômica, mas na questão de gerar lucro para o próprio país? Uhum. Aí nós temos um embate. De um lado tem os trabalhadores que gostariam de ter um salário maior e de um outro existe as pessoas que pagam salários, né? As empresas, cada real acrescido no salário representa um custo adicional para o empregador e para o próprio governo, né? Tendo em vista que há previdência social, entre outros benefícios governamentais, que também são reajustados com base no salário. Então isso representa custos não só para os empregadores, mas também para o governo. Muita gente também ficou na dúvida a respeito se esse salário mínimo sendo acrescido agora em maio afetaria alguma questão no imposto de renda, mas a explicação é que não vai afetar nada desse tipo no imposto de renda para agora, não é isso? Não há, porque todos os anos o governo envia para aprovação, né, uma perspectiva de salário, né? Então a gente está falando do exercício de 2024, então isso não tem influência na declaração do imposto de renda desse ano. A gente também não poderia deixar de falar, já que estamos com um economista, a questão dos gastos do povo brasileiro em comparação com o salário mínimo. Isso compete ou não compete? Como é que fica essa regularização e que, de fato, a realidade do povo brasileiro sobre esse salário mínimo é bem abaixo do que nós gostaríamos, não é isso? Sem dúvida, né? Existem alguns órgãos, como o DIEESE, que ele faz um cálculo de quanto deveria ser o salário ideal, né? E é bem diferente daquilo que a gente recebe, de fato, estabelecido por lei, né? É sempre importante ressaltar também que a gente tem uma sensação de inflação muito inferior, muito superior àquela que é divulgada pelo governo, né? E muitas vezes a cesta de inflação do governo ela é muito mais abrangente do que a nossa. Então, como é uma cesta de produtos, nem todos os produtos que são levados em consideração pelo governo são aqueles produtos que nós adquirimos. Então, por isso essa sensação de que a inflação é bem maior do que aquela que está sendo divulgada. E aí, de fato, o salário fica cada vez menor. Aí, obrigada, viu, Cássio, pelos seus esclarecimentos. Haveria no começo uma projeção que o salário mínimo chegasse a R$ 1.320, mas com um novo reajuste e uma nova projeção nessa parte aí de 5,16% colocado pela inflação, ele deve realmente, a partir do dia 1º de maio, chegar a uma projeção a R$ 1.389. Ainda faltam alguns reajustes do próprio governo federal para estudar melhor esses números. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Infelizmente, Sabrina, esses dados que você traz agora dessa preocupação com a nossa economia, é uma preocupação nossa, é uma preocupação real, é uma preocupação existente
E é preciso pensar o Brasil deixando de lado as questões políticas. Quando você sempre faz um comentário, quando você busca ali o equilíbrio, quando você busca ser sensato naquilo que você fala, as pessoas falam logo, esse cara está sendo de esquerda, esse cara está sendo de direita. O Brasil, infelizmente, está com esse problema, com muitas pessoas doentes por questões ideológicas que não pensam o Brasil com a razão. É preciso compreender os problemas que nós estamos enfrentando, os dados desse primeiro trimestre, que não são dados bons, principalmente para a economia, das questões que estão acontecendo no nosso Brasil. Infelizmente, com a taxa de juros altíssima, com a inflação, com a projeção de fechar a cada mês e a cada ano alto, com um rombo nos cofres públicos, infelizmente, e com a projeção pequena da economia. E também da questão do nosso salário mínimo, a taxa de desemprego aumentando, com empresas fechando. O que deveria ser avançado, principalmente nesse primeiro trimestre, com questões relacionadas à questão do Minha Casa Minha Vida, de incentivo para as empresas que estão fechando, de linhas de crédito para a população, de refinanciamento para os empresários, da reforma tributária, que não existe país, não existe Brasil se você não tiver uma reforma tributária para proporcionar melhores condições de trabalho para os empreendedores e empresários que tanto investem nesse Brasil. Não existe país sem a iniciativa privada, não existe Brasil sem a iniciativa privada. É preciso tirar essa mentalidade de cada vez aumentar aquilo que é público. Não, você tem que fazer com que a população tenha mais independência e não fique dependendo tanto do serviço público. Essa visão de você aumentar Estado e diminuir população é uma visão errada. Você tem que dar condições de trabalho. E uma das condições de trabalho é incentivando e melhorando as questões tributárias. Tem muita gente agora me acompanhando, louco, desesperado, por conta da questão do imposto de renda, né? Você que está me acompanhando, que paga imposto de renda, sabe o que é que eu estou dizendo? Além do imposto de renda, para quem é pessoa física, tem a questão dos impostos para quem é empresário, quem é microempreendedor, que sabe o que eu estou me referindo. Então, isso é uma questão urgente que precisa ser debatida e tem a questão da presidência da República e tem o comportamento também dos deputados e senadores que precisam fazer alguma coisa. Infelizmente, é uma situação grave que precisa ser enfrentada no nosso Brasil. Eu já estou aqui na cozinha da